Continuamos a exposição do livro de Neemias, Neemias capítulo 5. Vamos só orar antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus juntos esta manhã. Senhor, abençoa este tempo, Pai. Que a Palavra seja transmitida de forma clara, Senhor. Que todos nós, Pai, possamos submeter-nos a ela, aplicá-la de coração, Senhor. Mostra-nos as maravilhas da Tua lei, da Tua instrução, Senhor. Também o padrão alto que Tu tens para as nossas vidas e que não descansemos até alcançá-lo pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Já estamos estudando o livro de Neemias há algumas semanas, há alguns meses, com algumas interrupções. Já vimos que além dos escombros, além do desânimo, tudo isto estava presente, além dos inimigos, além das ameaças externas, além do cansaço do povo numa grande obra, a restauração da cidade de Jerusalém, a restauração dos muros de Jerusalém, além de todas estas dificuldades e problemas, nós também vimos que a obra continuava, o povo de Deus continuava unido e a obra de Deus progredia de uma maneira incrível. Porque todos estavam empenhados no mesmo propósito, todos estavam empenhados nesta grande obra, trabalhando juntos. Estavam juntos, fossem nobres, fossem magistrados, fossem simples comerciantes, fossem homens ou fossem mulheres. Todos estavam juntos participando nesta obra como um todo. Mas aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar que surge um forte clamor dentro do povo. É resultado de uma explosão que brota do interior, da alma. Algo que já não foi mais possível ocultar ou reprimir. E também este forte clamor vai revelar para nós um problema muito maior, mais grave e mais trágico. Um problema que encontra-se não fora do povo de Deus, dentro do povo de Deus, entre próprios irmãos, entre os próprios judeus. Então vamos ler Neemias 5, do versículo 1 até ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Está a falar Neemias. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. Disse-lhes: nós resgatámos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outros, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis.
Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. E ainda ao versículo 13, por favor. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Hoje vamos falar da pobreza, da desigualdade, da injustiça social e da sua solução. É isto que aparece aqui nestes breves versículos. A pobreza, a desigualdade e a injustiça social não é uma realidade única do século XXI, foi uma realidade ao longo da existência de todos os seres humanos. Aliás, a pobreza, a desigualdade e a injustiça social pode ser uma realidade dentro do próprio povo de Deus, dentro da igreja. Vamos ver então algumas coisas sobre a mesma. Vamos olhar para aquilo que estava a acontecer ao povo de Israel, ao povo de Deus, e vamos tirar aplicações também para a nossa realidade, aquilo que está a acontecer no nosso meio e qual deve ser a nossa resposta à pobreza, à desigualdade, à injustiça social, de acordo à vontade de Deus, para a sua glória e para o bem e prosperidade de todo o povo de Deus. Versículo 1, reparem que surge um grande clamor, um gemido, um lamento, um grito da alma. E é destacado que esse grito da alma vem das mulheres. Esta situação afetava primeiramente e principalmente as mulheres. Eu não sei por que razão é destacado principalmente, de uma maneira especial, as mulheres, este grito da alma, mas nós podemos refletir sobre algumas coisas sobre as mulheres. Primeiro, as mulheres, elas são mais sensíveis do que os homens. Segundo, quando há pobreza, as mulheres são as primeiras a sentir, porque não têm nada para cozinhar. Na cozinha a despensa está vazia, o frigorífico está vazio. Elas são as primeiras a dar-se conta da realidade trágica da sua família, da escassez dentro do seu lar. Talvez porque as mulheres também elas são mais corajosas do que os homens. Elas manifestam-se prontamente no falar. Os homens são mais acanhados no falar. As mulheres não têm problemas em falar. E aqui elas corajosamente levantam o problema, transmitem o problema, expõem o problema, mas como um grito que vem da alma. O que estava a acontecer aqui? Vocês sabem que o povo, os judeus daquele tempo, recentemente, não há muito, tinham regressado do exílio vários grupos. Aliás, tinham o regresso pós-exílio babilónico, já tinha passado, para sermos mais exatos, 142 anos. Quem tinha retornado viviam nas condições como aquelas que agora nós estamos a assistir todos os dias na televisão através dos refugiados de guerra. Retornavam sem nada. E quando chegavam, encontravam escombros, miséria, poucos alimentos, e aqueles que tinham os celeiros, aqueles que tinham os alimentos, vendiam os mesmos, o trigo, a um preço absurdo. Eles estavam a sofrer uma forte exploração, uma agressiva extorsão por parte dos mais abastados, por parte dos mais ricos, dos nobres e dos magistrados, como nós já tivemos a oportunidade de ler. São eles que são confrontados, são eles que são repreendidos. Reparem que o lamento não era contra estranhos,
não era contra povos de outra etnia, era contra os seus próprios irmãos, contra o seu próprio povo, contra os seus próprios compatriotas, os judeus. Especificamente os nobres e magistrados. Nós sabemos que no capítulo 3, alguns dos nobres e magistrados não quiseram participar da obra. Não quiseram sujar as mãos. E ainda para somar aos seus pecados, exploravam aqueles que estavam envolvidos na obra de Deus. Exploravam os seus próprios irmãos. Exploravam o povo de Deus. Isto era muito pior que a oposição dos inimigos. Isto teve muitos maiores efeitos negativos que as ameaças da morte por parte dos seus adversários. Aqui a obra parou. Nunca antes a obra tinha parado quando começou com Neemias. Mas devido à pobreza, à desigualdade, à injustiça social, a obra de Deus parou. Os problemas mais delicados que iremos enfrentar, os problemas mais difíceis que iremos enfrentar, os problemas mais tristes, debilitantes, desgastantes e destruidores, são aqueles que podem e ocorrem no nosso meio, entre irmãos, entre o povo de Deus, entre esta maravilhosa família que está aqui. Se o inimigo das nossas almas não pode destruir-nos desde fora, ele irá tentar tudo desde dentro. E é desde dentro onde está a maior ameaça. E aquilo que pode efetivamente paralisar a obra de Deus, como vemos que aconteceu aqui. Também nós vemos aqui através deste texto que os problemas aqui descritos são os mesmos problemas descritos no século XXI. Mas a palavra de Deus, nós podemos ter a confiança e segurança que aborda esses problemas da pobreza, da desigualdade, da injustiça social, problemas comuns a nós em pleno século XXI. E a palavra de Deus continua a ser atual para nós. E continua a oferecer a solução para os problemas dos homens. Nada mudou neste mundo porque o coração do homem continua o mesmo. Por isso há pobreza, por isso há desigualdade, por isso há injustiça social. E o pior que pode acontecer é isto acontecer dentro do povo de Deus e promovido pelo povo de Deus e o povo de Deus ser cúmplice do mesmo. Isso é o pior que pode acontecer. Porque essa é uma realidade do mundo, mas não é uma realidade que deve ocorrer dentro da igreja do Senhor. Versículo 2. Reparem quais são esses problemas que vão ser mencionados especificamente. Porque havia os que diziam, somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas. São aqui as famílias numerosas falando. Nós somos muitos e precisamos de comer. Que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. O seu clamor era por um prato de comida. O seu clamor era por sobrevivência. Era a única coisa que estavam a pedir. Sobreviver. Estavam envolvidos, como os outros, na obra de Deus, participando, colaborando, deixaram os seus campos para ir trabalhar nos muros, deixaram de cultivar para ir trabalhar na obra de Deus, e eles a única coisa que estavam a clamar e a pedir era por um prato de comida. Tinham fome, havia fome. Que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Não podemos nós também ser insensíveis, como povo de Deus, às necessidades à nossa volta. Devemos conhecer-nos uns aos outros. Devemos procurar isso. Devemos procurar conhecer as necessidades entre nós. Não podemos fingir que nada passa, que nada é connosco. Apesar de estarmos todos juntos no mesmo propósito, fazendo a grande obra de Deus, nós temos de estar atentos, principalmente aos nossos irmãos, àqueles que são próximos, à nossa família da fé. E não podemos
voltar o rosto e fingir que nada passa com eles. Não podemos também esperar colocar uma carga maior naqueles que estão já numa condição mais frágil. Aquilo que é exigido de forma geral não pode ser exigido de uma forma total para aqueles que estão numa condição mais frágil socialmente, economicamente, no nosso meio. Nós temos que servir ao Senhor de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com aquilo que o Senhor nos tem abençoado. No reino de Deus, no povo de Deus, entre nós, na igreja, aqueles que têm mais são aqueles que deveriam dar mais. Infelizmente, muitas vezes assistimos o contrário. Aqueles que têm menos são os que dão mais. São os que dão mais. Sabemos que eles também serão recompensados pelo Senhor. Mas cabe a nós sermos sensíveis às necessidades à nossa volta. Cabe a nós suprir essas necessidades. O clamor dos nossos irmãos, o gemido dos nossos irmãos em necessidade. E não podemos continuar a obra de Deus sem primeiramente socorrer os nossos irmãos em necessidade. Como é possível nós comermos descansadamente e relaxadamente nas nossas mesas, sabendo que há mesas no nosso meio onde falta o pão? A nossa fé, amados irmãos, não pode ser apenas de palavras. O nosso amor não pode ser apenas palavras bonitas. Se for assim, a nossa fé, o nosso temor, o nosso amor a Deus é estéril, é morto, é sem vida. No nosso meio, como nação e povo de Deus, sabemos que no mundo haverá desigualdade, mas no nosso meio não pode haver barrigas cheias e ao mesmo tempo estômagos vazios. Se cometermos este pecado, Deus não será favorável a nós e a nossa obra não irá prosperar neste lugar. Amados, esta é uma mensagem bem atual. Vamos enfrentar dias difíceis. Aumento da inflação, preços inflacionados dos produtos mais essenciais e todas as terríveis consequências que uma guerra trará para a Europa. Apenas estamos a ver as primeiras e ainda não vimos todas elas nos meses e anos futuros. No nosso meio, nós devemos cuidarmos uns dos outros. E devemos continuar a fazê-lo de coração e generosidade. E devemos partilhar aquilo que Deus nos tem dado e abençoar-nos mutuamente. Isso é ser família, isso é ser igreja. E juntos iremos prosseguir na obra de Deus, apesar de todas as dificuldades, cuidando uns dos outros em todo o tempo. Ainda mais nos dias difíceis. Nós vemos aqui, versículo 3, inflação. Inflação. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecámos para tomarmos trigo nesta fome. Inflação. O aumento absurdo dos preços de produtos essenciais como o trigo para a sua sobrevivência não permitia a eles conseguirem ter a capacidade de comprar comida. Era esta a realidade. Muitos judeus tinham se endividado ao ponto de hipotecarem todos os seus bens. As suas terras, as suas vinhas, as suas casas. Reparem, eles se endividaram não para comprar um carro de 0 km, não para terem umas férias nas Maldivas, ou para comprar o último iPhone. Eles se endividaram simplesmente para ter algo que comer, para sobreviver. Triste ver que chegaram a este ponto devido à ganância de uns poucos. Neste mundo, há poucos com muito e muitos com pouco. A ganância de uns poucos. Tristemente ver, porque uns poucos tinham os seus celeiros abastidos, cheios, e no meio da desgraça, no meio da crise, aumentaram
estes mesmos celeiros e aproveitaram-se desta situação para cobrar exorbitantes preços pelo trigo, que não podia ser suportado por estes judeus carenciados, socialmente frágeis. Infelizmente, numa crise, aquilo que estamos a assistir agora, sempre há intencionalmente alguém a lucrar com a mesma. Não importando se está inflacionando os preços agressivamente, praticando a cobrança de preços injustos ou promovendo a miséria alheia. Isto é aquilo que nós chamamos o capitalismo selvagem, o qual condenamos. A Galp, que ninguém da Galp esteja a assistir isto online. O ano passado em Portugal, somente em Portugal, os lucros da Galp ascenderam a mais de 500 milhões. Somente os lucros. No entanto, vemos semana atrás semana os preços dos combustíveis a aumentar. E não fazem um pouco para restringir esses aumentos. Aqueles que têm lucrado e continuam a lucrar com a crise e a miséria alheia. É este mundo em que vivemos. É este capitalismo selvagem. Versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. O que é que vemos aqui? Impostos altos. Altos impostos eram cobrados pelo rei dominante e possivelmente pelos que recolhiam os mesmos. Eram cobrados, aqueles que tratavam da recolha dos impostos, cobravam uma taxa extra, a corrupção, para o bolso, não é? Sempre metendo uma parte para o bolso. Entregavam ao rei o imposto, o 23%, só estou a dizer 23% por coincidência, tá bom? Entregavam para o rei o 23%, mas cobravam talvez 40%, 50%. O resto, os outros 27%, ia para o bolso. E o rei lá na Pérsia, a mais de 1000 quilómetros de distância, nem tinha como saber. Era isto que estava a acontecer, impostos. Havia muitos judeus que chegaram até ao ponto de ficarem a dever impostos. Não tinham como pagar os impostos. É aquilo que está aqui mencionado no versículo 4. Bem, nós sabemos que impostos continuam a existir. São aplicados a tudo e a todos. Como um escritor famoso, Samuel Johnson, disse, só existem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. A morte e os impostos. Nós continuamos a ver impostos para tudo e mais alguma coisa. Eu e mim pagar por uma propriedade que é tua. Que tu estás a pagar por ela, é tua. É o IMT, é o IS, o imposto de selo, é o IVA, o imposto de valor acrescentado, é o IRS, é o IRC, é o ISV, o imposto sobre veículos, é o imposto único de circulação, é o imposto sobre o álcool, é o imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, é o imposto sobre tudo e mais alguma coisa. Governos maus, perversos e corruptos não buscam a prosperidade do seu povo, mas sim a exploração do seu povo. E é isso que continuamos a assistir neste mundo. Muitos governos com impostos excessivos e absurdos. E é uma forma nova de exploração do povo. Eu não sou contra, obviamente, o pagamento de impostos, que é necessário para um Estado poder funcionar e um Estado poder acudir o próprio povo. Sim, contra o exagero que é cometido, excessivo. Vocês sabem que para ir abastecer, vocês pagam desculpa, enganei-me, está bem, não era esta a palavra. Pagam absurdamente 60% em imposto. 60% daquilo que estão a pagar para abastecer o vosso carro é imposto para o Estado. Nós sabemos que para qualquer coisa que compramos, nós pagamos tudo aquilo que compramos, nós pagamos imposto sobre aquilo. Imposto sobre aquilo. Até um simples pacote de arroz. Nós pagamos imposto para o Estado sobre aquilo. É verdade que o arroz é 6%, tá bom? Mas tudo, qualquer coisa.
impostos excessivos, indiscriminados. Todos pagam o mesmo. Quando vão abastecer, ricos e pobres pagam o mesmo imposto. É indiscriminado. Quando vamos ao supermercado, ricos e pobres pagam o mesmo imposto. E eu não irei continuar, porque senão posso ser acusado de ter aqui um discurso político. Versículo 5, escravatura. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Escravatura é o que vemos aqui. Não tinham mais o que pagar, venderam os seus próprios filhos. E o impressionante aqui é que eles, obviamente, venderam pelo desespero. Venderam os seus próprios filhos para trabalhar para outros, como escravos. Foi pelo desespero, para terem o que comer, eles e os seus filhos. Mas o impressionante aqui é que entre os seus próprios irmãos, entre o povo de Deus, entre compatriotas, não havia limites na sua exploração e ganância. E até aceitavam isso, ao ponto até de requererem como escravos os filhos dos seus irmãos. Que falta de amor para com o próximo. Que falta de sensibilidade. Que ganância. E este mundo permeia a ganância. A ganância que não importa a miséria que provoca, desde que aumente a receita. A escravatura. É certo que a escravatura ela deve ser entendida em determinados períodos históricos e em determinados contextos como uma condição muito melhor do que aqueles que estavam livres. Certos escravos eram bem educados, eram professores qualificados dos filhos dos seus amos. Tinham comida, lugar para dormir. Eram respeitados. E muitos homens livres viviam numa completa miséria. É certo isso. Em determinados contextos, culturas, tempos, que até ser escravo era melhor do que ser livre. Mas de forma geral e abundante, o que vemos é que a escravatura deve ser considerada como algo sombrio, terrível, grotesco e desumano. Nós sabemos muito bem pela nossa história que a história de Portugal, dos portugueses, que nós cometemos atrocidades. Atrocidades em África, e fomos o primeiro Estado a fazer o comércio de escravos. O primeiro Estado do mundo. Enjaulados, acorrentados ao pescoço, vendidos como objetos. Algo sombrio, terrível, grotesco e desumano da nossa história. Essa é a realidade. Agora, eu também quero dizer com isso que é importante salientar algo, e eu quero ter atenção a isso, porque vivemos tempos também com a promoção de ideologias e a divisão de classes e a divisão entre opressores e vítimas. E muitos querem, com isto, reescrever a história e olhem para a escravatura como algo que começou em África. A escravatura não começou em África. A escravatura não começou com pessoas com mais melanina do que eu. Foram mais abençoadas do que eu. Deus deu-lhes mais melanina do que eu. A escravatura é um problema do coração humano, da ganância humana, da desumanidade, da falta de temor a Deus. É um problema que transcorre todas as culturas, etnias e tempos. Mas atenção, a escravatura não é uma coisa do passado. É uma coisa que continua a ser um problema no dia de hoje. E continua a ser um problema em Portugal. Por exemplo, há dados de 2014 e 2015, onde foram sinalizadas 193 pessoas nesta condição de escravatura em Portugal, século XXI. A organização não governamental a Walk Free Foundation calculava que em 2016 viviam em todo o mundo
46 milhões de pessoas em regime de escravidão. A escravatura continua a ser um problema atual. É um problema do coração do homem. Não tem a ver com a educação. Tem a ver com o coração pecaminoso do homem. Porquê é que eu disse que não tem a ver com a educação? Porque muitos no passado diziam que a educação seria a solução para os nossos problemas, para a pobreza, desigualdade, injustiça social. Não. A única solução para os nossos problemas é Jesus Cristo. É o coração do homem transformado. 46 milhões de escravos hoje em dia. Esses são os problemas sociais, mas reparem ainda no versículo 5. Insolvência. Não tinham com o que pagar as suas dívidas. Reparem aqui o versículo 5, na segunda parte. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas, já são de outros. Miséria total, sem esperança de mudar a sua condição. A sua situação era de tal maneira grave, as dívidas tão avultadas, que eles tinham perdido a esperança. Deus tinha dado a solução para a pobreza, para a desigualdade e para a injustiça social na lei de Deus. Na lei de Deus nós encontramos, na lei dada a Moisés, mas é a lei de Deus, não é a lei de Moisés, dada para Moisés governar, orientar, reger o povo de Deus. Deus oferecia a esperança de livramento mediante a remissão, por exemplo, de dívidas. O que acontecia de acordo que acontecia a cada 7 anos, de acordo à lei de Deus. 6 anos até servindo como escravo, mas ao 7º ano todo escravo tinha que ser libertado. Reparem como Deus sabia a perversão dos homens, que a escravatura iria acontecer, mas ela tinha que ter um fim, não podia durar para sempre. A cada 7 anos havia essa possibilidade de remissão de dívidas. Também havia o costume da redenção, que tornava possível a compra de volta do indivíduo escravo em qualquer momento. Em qualquer momento podia ser comprada a sua liberdade, se as dívidas, por exemplo, fossem pagas. Mas o que acontecia aqui é que já não havia esperança, insolvência por completo, miséria total, sem possibilidade de mudar a sua condição. Era uma realidade financeira devastadora que havia entre muitos do povo de Deus, promovida por irmãos, promovida por outros judeus. E eles já olhavam para o futuro e fazia parecer impossível que talvez alguma vez conseguissem de volta resgatar os seus filhos da escravatura. Era uma condição trágica, pobreza extrema, desigualdade e injustiça social. E reparem, versículos 6 a 13, a solução para a pobreza, desigualdade e injustiça social. A solução que nós temos que abraçar. Neemias diz-te, depois de ouvir tudo isso, diz-te: muito me aborreci, uma indignação justa. Diante da injustiça, diante da falta de temor a Deus, diante da falta de amor entre irmãos, de amor ao próximo, há obviamente e tem que haver nos nossos corações uma indignação justa. Esta é a reação natural do justo. Esta é a atitude natural do povo de Deus, daquele que ama a Deus e daquele que ama o seu irmão. 1 Coríntios 13:6 diz que o amor não se alegra com a injustiça. Nós não devemos alegrar-nos com a injustiça. Nós devemos indignar-nos com a injustiça neste mundo e principalmente entre nós. Versículo 7. Não apenas indignação justa é a solução para a pobreza, não é sermos indiferentes, mas é ficarmos indignados e fazer algo ao respeito. Reparem, versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, tomou certas decisões, repreendeu os nobres e magistrados. Reparem, a ação de Neemias não foi reação, foi a ação. Há uma diferença entre reação e ação. A ação, ou no agir, há lugar para a reflexão, para o planeamento, para a preparação, para o discernimento, para o aconselhamento. Antes de tomar qualquer decisão, Neemias, para resolver esta situação, ele refletiu. Bem, devemos aprender com Neemias.
falar apressadamente, atuar apressadamente, julgar apressadamente, mesmo com as nossas melhores intenções e até com a nossa indignação justa, pode fazer mais mal do que bem. Pode fazer mais mal do que bem. Devemos aprender com Neemias, agir sim, mas agir com discernimento, com planeamento. Reparem, não apenas indignação justa, não apenas a ação, mas para resolver a pobreza, desigualdade, injustiça social, a repreensão. Repreendi. Devemos denunciar a injustiça e os seus promotores como igreja. Devemos condenar no nosso meio a ganância, o egoísmo e repreender sempre a insensibilidade para os que sofrem, ainda mais se isto está a ocorrer no nosso meio, no meio do povo de Deus. Nós devemos ser intolerantes com os tolerantes em fechar o coração para com os seus irmãos. Nós devemos fazer uso da repreensão. Aqui não é um lugar em que nós participamos e estamos juntos para massajar o nosso ego. Não. Sempre e quando houver a necessidade de repreensão para percorrermos o caminho da justiça, devemos fazer alvo da repreensão entre nós. Sempre motivada com a atitude correta e por motivos corretos. Reparem também, para combater a pobreza, a injustiça social, deve haver no nosso coração imparcialidade. Ele repreendeu os nobres e magistrados. Os nobres e magistrados eram as pessoas mais proeminentes do povo. Eram as pessoas mais abastadas do povo. Eram as pessoas que tinham as melhores condições de serem os maiores financiadores daquela obra. Mas nada disto demoveu, impediu ou limitou Neemias de repreender os nobres e magistrados. O que movia Neemias eram as suas convicções, não os seus interesses pessoais. O que movia Neemias era o amor a Deus e o amor ao próximo, não o amor próprio. É isso que deve ser uma marca e característica em nós, na igreja. É isso que é uma ferramenta útil e eficaz para nós sermos e fazermos a diferença neste mundo contra a injustiça social. Além da repreensão, convocou uma assembleia para expor, discutir, tratar deste assunto publicamente. Reparem aqui uma ação concertada, planeada. Não varreu para debaixo do tapete o assunto, o encarou com coragem, determinação, imparcialidade, diligência. Nós não devemos fechar os nossos corações. Nós não devemos desviar o nosso olhar. Nós temos uma responsabilidade. Estamos aqui e temos uma responsabilidade para com Deus e para com o próximo, para com os nossos irmãos. Devemos ter essa mesma postura de Neemias. Reparem que ele denunciou a usura praticada. O que é usura? É um empréstimo com juros. Juros normais ou juros em excesso. A lei de Deus proibia claramente entre os judeus, entre o povo de Deus, o empréstimo com juros. Então já sabem, se emprestarem dinheiro uns aos outros é sem juros. Mas a lei de Deus ainda dizia algo mais. Se o teu irmão é pobre, não tem condições como pagar. O que ele está a usar é para sobreviver, pagar as suas contas, para não viver na rua, para ter o que comer. Se o teu irmão é pobre, o que deveria ser feito nunca era um empréstimo, mas uma doação, uma oferta. É esta a atitude que deve marcar o nosso meio. Devemos estar dispostos à doação, à generosidade, a empréstimo, sim, se entre nós se há condições para o poder pagar. Nas nações antigas, e aquilo que acontecia aqui, os empréstimos com juros chegavam a ultrapassar os 50%. Os juros. Era um aproveitamento selvagem do desespero das pessoas. Longe de nós tal coisa. Infelizmente, neste tipo de mundo em que também vivemos, nós vemos que o coração do homem não mudou e há um aproveitamento selvagem do desespero de muitos.
Mas dentro da nação santa, Pedro nos diz que nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Dentro da igreja, as coisas devem ser diferentes. As ervas daninhas do egoísmo, da ganância, que teimam muitas vezes em surgir nos nossos corações, as ervas daninhas que se manifestam da ganância, do egoísmo, com o nosso coração fechado, a nossa casa fechada, a nossa carteira fechada, o nosso carro fechado, é pecado. É pecado que deve ser abandonado. Devemos arrepender-nos da ganância, da avareza, do egoísmo, do materialismo. Seja a ganância no pouco ou no muito, é necessário arrependimento. Esta é a resposta correta. Arrependimento. E arrependimento que responde com generosidade. A generosidade é a marca dos piedosos. A generosidade é a marca dos justos. A generosidade é a marca do povo de Deus. Por favor, acompanha-me. Salmo 15, 5. Generosidade. Salmo 15, 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Deus te irá recompensar. A tua generosidade será recompensada por Deus. Não será jamais abalado. Ainda Provérbios 28, 8. Não resisto, eu sei que já estou adiantado no tempo. Estou sempre. Então, Provérbios 28, 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Deus castigará. Deus julgará. Deus julgará a ganância. Deus recompensa a generosidade. Deus julgará a ganância. Não podemos ser gananciosos, devemos ser generosos. Há pouco soube de... Não resisto a dizer isso porque é um escândalo e para vocês entenderem o porquê deste sermão e das emoções que também transbordam neste sermão. Está muita coisa na minha mente. Há pouco soube, no final de janeiro, que uma igreja aqui em Portugal teve um saldo positivo de 18 mil euros. É uma igreja mais pequena do que a nossa, mas vive de pessoas bastante abastadas. 18 mil euros. E tem não sei quantos milhares de euros na conta bancária. E sabem o que fazem com o dinheiro que têm na conta bancária? Aplicações financeiras para ganhar sobre os juros daquilo que têm na conta bancária e ainda aumentarem o seu celeiro. A marca dos piedosos é generosidade. É generosidade. Não ganância. Não ganância. É generosidade. Versículo 8. Reparem outra coisa para combater a injustiça social. Identificação pessoal. Voltando a Neemias. Diz aqui Neemias que nós resgatamos. Versículo 8. Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos. Neemias e outros compraram a liberdade dos seus irmãos na Babilónia para os trazerem para Jerusalém. E agora, outros judeus, ao chegarem a Jerusalém, estavam a tomá-los como escravos. Mas reparem aqui, Neemias, a sua identificação pessoal com a miséria alheia. Usou dos seus recursos, de acordo às suas posses, diz Neemias aqui no versículo 8, para comprar a liberdade dos seus irmãos judeus na Babilónia. E trouxe muitos deles para Jerusalém de volta. A identificação pessoal com a miséria alheia. Ele e de outros. E agora o absurdo é que chegavam a Jerusalém e esses que Neemias e outros tinham resgatado na Babilónia, das mãos dos estrangeiros, da escravatura, da miséria, agora os seus próprios irmãos chegando a Jerusalém, os impunham uma miséria talvez até muito maior.
Identificação pessoal com a miséria. Nós devemos ter uma identificação pessoal e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para socorrê-la, como Neemias. Versículo 9, não foi apenas repreensão, mas também correção. Não deveis andar no temor do nosso Deus? Pergunta Neemias. Não basta simplesmente repreender. Nós precisamos também mostrar o caminho correto. A correção é necessária para que possa haver uma verdadeira mudança, um verdadeiro crescimento e a verdadeira santidade dentro do povo de Deus. A verdadeira mudança nas nossas vidas ocorre no coração e não simplesmente numa mudança de comportamento. Por isso, Neemias, ao corrigir aqui, aponta-lhes para Deus. Não deveis andar no temor do nosso Deus. A solução para a pobreza, para a desigualdade, para a injustiça social é o próprio Deus e é a conversão dos corações dos homens. É o Evangelho que muda e transforma e renova os corações, da ganância para a generosidade, do ódio para o amor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor e a alma que teme ao Senhor, essa alma é renovada, transformada. Essa alma experimentará o caminho da bênção e do favor de Deus. O homem que não teme ao Senhor, ele tem todo o potencial para a irracionalidade, para a desumanidade, para todo o tipo de perversidade. Aqueles que não temem ao Senhor podem cometer os mais atos de perversidade contra o próximo. Mas o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos perguntar se todos nós tememos ao Senhor. Tememos de coração o Senhor, seguimos Ele de coração, o amamos, as nossas afeições são favoráveis a Ele. O temor ao Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. E o temor ao Senhor manifesta-se no amor ao próximo também. E diz aqui também na correção, reparem, vocês não deveriam temer ao Senhor, amar o próximo, os vossos irmãos, cuidar deles por causa do opróbrio dos gentios, diz no versículo 9, os nossos inimigos, por causa do opróbrio dos gentios. Por outras palavras, Neemias estava a dizer, vocês devem ser um exemplo, não um escândalo, não uma vergonha, não de tropeço para os de fora. Amados irmãos, precisamos amar-nos verdadeiramente, profundamente. E muito mais deve acontecer fora destas portas do que dentro destas portas. Muito mais deve ocorrer fora de domingo e durante toda a semana. E esse profundo amor entre nós, ainda mais nesse amor prático, trará um grande impacto e testemunho para a glória de Deus e para que muitos creiam no seu Filho Jesus Cristo. E não será de escândalo, vergonha e de tropeço. Se os demais não virem amor entre nós, generosidade entre nós, como é que eles vão também querer ser como nós? Eles vão olhar para nós, isso é igual como eles são iguais a todos. Não há nenhuma diferença. Vivem como os demais. Fazem o que os demais vivem. Versículo 10. Para combater a pobreza, a desigualdade e a injustiça social, deve começar em nós. Nós devemos ser exemplo. Reparem, também eu, versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Lhe deram dinheiro emprestado, mas não cobraram juros. Primeiro, há aqui uma lição. Neemias não dava tudo de mão beijada. Ele próprio admite aqui que emprestou dinheiro, trigo, mas não deu com juros. Mas depois de conhecer, ou seja, isto é importante, nós também não temos que dar sempre peixe. Precisamos ensinar a pescar. Mas Neemias aqui dá o primeiro passo como exemplo. Bem, eu lhes emprestei sem juros, mas eu vejo que eles estão numa condição muito miserável. Agora conheço realmente a sua condição e eu dou de mão esse empréstimo. Eu dou como doação. Já não vou cobrar deles. O exemplo de Neemias de generosidade. Como líder, um líder nunca deve pedir algo sem que ele próprio não esteja disponível e disposto para o fazer. Um líder os líderes do povo de Deus devem ser modelos, guias, através do exemplo. E o seu exemplo tem muito maior impacto que as suas palavras. Versículo 11, Neemias convoca pelo exemplo e palavras à restituição. Restitui-lhes hoje, vos peço. É tanto uma súplica como uma exortação.
uma exortação para que eles pudessem fazer o correto para a glória de Deus e para a prosperidade do seu povo. E eles seriam abençoados por Deus se o fizessem. E nos versículos finais nós vemos então esta resposta positiva, graças a Deus, e também outra solução para a pobreza, desigualdade e injustiça social, que é a união. A união. Vejam como terminam os versículos 12 e 13. Então responderam: restituir-lhes e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu em uníssono, amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Houve uma resposta muito positiva. As palavras e o exemplo de Neemias combateu a pobreza, a desigualdade e a injustiça social, tocaram os corações dos culpados, houve vergonha, houve arrependimento e houve restituição. Este é o verdadeiro arrependimento. Restituição não se fica apenas... O verdadeiro arrependimento não se fica apenas por palavras. Houve também promessa, juramento que devia ser feito e foi feito diante dos sacerdotes, como nós vimos. E o povo terminou, todo o povo, pobres e ricos, terminaram dizendo amém e louvaram o Senhor. Que maravilhoso final. Que maravilhoso final. A confissão, a restituição, promoveu a reconciliação entre ricos e pobres, a união entre o povo de Deus e uma verdadeira adoração ao Senhor. Reparem, pobreza, desigualdade, injustiça social, mas vimos várias coisas para a solução da mesma, especificamente dentro do povo de Deus, dentro de nós. Nós vimos aqui várias lições. Não vou ser repetitivo sobre todas elas, mas as principais é que sempre é correto uma indignação justa quando vemos o mal a ser praticado à nossa volta, no nosso meio. Vidas imorais no nosso meio, ganância, envolvendo a palavra de Deus desprezada, nós devemos sempre responder com uma indignação justa, com repreensão, com correção. Também o amor entre irmãos, o amor entre nós deve superar o nosso amor pelo dinheiro. E reparem, o nosso pecado no nosso meio irá sempre prejudicar a obra de Deus. Parou a obra de Deus, o pecado da ganância, da avareza, da falta de amor ao próximo. Por isso nós devemos combater o pecado no nosso meio e abandoná-lo, para que não nos prejudiquemos, nem prejudiquemos a obra de Deus aqui. A falta de amor entre nós irá produzir um mau testemunho terrível entre os homens, para as nações. Que possamos amar-nos profundamente, para que assim os demais possam conhecer que somos discípulos de Jesus Cristo. Essas são as marcas do justo. O amor, a generosidade. E nós vemos como termina esta união amorosa e que o Senhor nos ajuda a caminhar nesta união amorosa nos próximos dias, semanas, meses, anos. Uma união amorosa que resulta numa verdadeira adoração ao Senhor. Que assim seja na graça e misericórdia do nosso Deus e que possamos procurar que assim seja de todo o coração. Amém.